Toda vida é uma construção, né? Algumas parecem ter uma planta pronta, um terreno firme, mas outras, como a que a gente vai conhecer hoje, são erguidas literalmente sobre escombros. Essa é a história do Marcelo Barbosa Duarte, uma história sobre como conhecimento vira argamassa para reerguer uma vida do absoluto zero, uma verdadeira arquitetura da sobrevivência. Essa frase, dita pelo próprio Marcelo, é o nosso ponto de partida. E olha, é importante a gente entender uma coisa aqui. Isso não é uma metáfora, não. É memória. É o alicerce da realidade que ele precisou encarar. Um fundamento de puro caos sobre o qual uma estrutura totalmente nova precisaria ser construída. Então, por onde começa essa reconstrução? Bom, vamos para o primeiro ato. A primeira grande lição do Marcelo não veio de um professor ou de um livro, mas da fúria da própria natureza. Um evento que basicamente definiu o terreno de toda a sua vida. 5 anos. Pensa só, com apenas 5 anos de idade, o mundo do Marcelo mudou para sempre. Nessa idade, a maioria das crianças está aprendendo sobre cores, sobre formas. Ele aprendeu, do jeito mais brutal possível, sobre o quão frágil a vida pode ser. Aconteceu em 1970. Uma tempestade terrível causou um deslizamento de terra que simplesmente soterrou a casa dele. De uma hora para outra, o mundo sólido que ele conhecia virou um mar de lama. Essa foi, sem dúvida, a sua primeira e mais violenta aula sobre sobrevivência. E aqui tem um ponto que muda tudo. Ele não saiu de lá sozinho. Foram os vizinhos que o tiraram dos escombros. E talvez ali, naquele momento, ele tenha aprendido a lição mais importante. Ninguém se reconstrói sem ajuda. Sobreviver é um ato coletivo. Vamos avançar um pouco na história. Depois de uma catástrofe dessas, como é que se encontram as primeiras ferramentas para começar a reconstruir? Para o Marcelo, elas apareceram no lugar mais improvável, não numa sala de aula, mas no chão, no asfalto. A escola formal, para ele, era um luxo. Uma miragem, algo muito distante. Mas o conhecimento, ele sempre acha um jeito, né? No lugar de professores de carne e osso, ele encontrou o que ele mesmo chama de mestres de papel. Os gibis. Sim, as revistas em quadrinhos que eram trocadas e lidas ali na rua se tornaram a sua primeira escola. E o método que ele usou foi fascinante. Ele não só olhava as figuras, não. Ele literalmente devorava os diálogos, decifrando cada balãozinho de fala. Foi um esforço gigantesco, autodidata, para se alfabetizar contra todas as chances. Era como se ele precisasse comer as palavras para poder existir. E essa busca por aprender ali não era um passatempo, sabe? Era uma questão de vida ou morte. Numa realidade em que uma criança podia acordar com uma arma apontada no rosto sem saber o porquê, saber ler, saber se expressar, era a única defesa. Era um escudo. É aqui que a história tem uma virada espetacular. O Marcelo deixa de ser apenas um sobrevivente e passa a ser de fato um construtor. Ele começa a usar as plantas da educação formal como guia para erguer uma vida completamente nova. Mas olha, esse caminho de volta não foi uma linha reta, não. Aos 15 anos, a frustração de mal conseguir ler ainda era enorme. Mas aos 18, algo muda. Uma decisão. Uma dedicação quase obsessiva aos livros. E aí, aos 23, o portal se abre. Com o diploma do ensino médio na mão, o canteiro de obras da sua nova vida estava finalmente pronto para começar. E tem um detalhe aqui que eu acho incrível. Antes de mergulhar de cabeça nas humanidades, ele passou 10 anos trabalhando como engenheiro de telecomunicações. Ou seja, ele primeiro aprendeu a construir redes físicas, a conectar pessoas com cabos e sinais. Foi quase um prefácio para, mais tarde, aprender a conectar ideias e mundos diferentes. E a escala dessa construção, nossa, é de cair o queixo. Dá uma olhada nisso aqui. Cada diploma dessa lista não é só um papel na parede. É uma ferramenta nova, uma viga de sustentação, uma janela diferente para entender o mundo. É como se ele estivesse correndo para recuperar todo o tempo que foi roubado dele. Todo esse esforço o transformou no que a gente chama de polímata. Não é só alguém que estudou muito, mas alguém que, de propósito, constrói pontes entre áreas do saber que parecem não ter nada a ver uma com a outra, tipo engenharia e filosofia, matemática e teologia. A metodologia dele era essa síntese poderosa. Ele usava a lógica, a precisão das ciências exatas para analisar as estruturas supercomplexas e muitas vezes caóticas da condição humana. Basicamente, ele aplicava o rigor da engenharia para entender a humanidade. E como em toda grande jornada, o ato final é o retorno.
Mas o Marcelo não volta para o ponto de partida. Ele volta com uma missão: usar toda a estrutura de conhecimento que ele ergueu para ajudar outras pessoas a construírem as suas próprias vidas. Para ele, o conhecimento nunca foi o objetivo final. Era uma ferramenta que precisava ser compartilhada. E olha só para onde ele levou todo esse saber. De volta para as margens, para as aldeias indígenas, hospitais, centros de detenção, ele voltou para oferecer aos outros a mesma mão que um dia o tirou dos escombros. Essa frase dele é a viga mestra de toda a sua filosofia. Para o Marcelo, a educação não é sobre acumular fatos. É uma ferramenta de engenharia existencial capaz de mudar completamente a planta, a geometria de um destino. E no fim, a história do Marcelo nos deixa com essa pergunta que é quase um desafio. Se o conhecimento é esse material de construção tão poderoso, capaz de reerguer uma vida inteira a partir do nada, qual será o primeiro tijolo da nossa própria obra?